Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast Pega a Visão. A apresentadora que vos fala, Janaína Bastos, e aqui você vai sempre encontrar uma miscelânea de assuntos. Em cada episódio, uma surpresa diferente. Sobre supermercados, sobre direito do trabalho, sobre marketing, sobre gestão para advogados, sobre vendas, que eu amo falar sobre isso. Mas hoje eu tenho uma convidada especialíssima para a gente falar sobre gestão para escritórios de advocacia. Ela que é uma autoridade no assunto, que tem milhares de mentorados, já ajudou um monte de gente a alavancar a vida, porque a gente não alavanca só o escritório, a gente alavanca a vida, né? Assim como eu, a Valéria Guimarães, e é um prazer imenso receber você aqui. Prazer é todo meu, Janaína. Estou muito feliz de estar aqui hoje contigo, nessa terra maravilhosa, ouvindo esse sotaque, resgatando aqui, né, as minhas origens aí, sou baiana também. Muito feliz pelo convite. Vamos embora falar dessa gestão aí pro pessoal. Né? A gente só usa o título de gestão, mas é tiro, porrada e bomba. A gente tem tudo dentro do escritório. Para a gente fazer um escritório de advocacia dar certo, a gente não pode falar só de gestão, a gente tem que falar da amplitude, das variações da gestão. Então é isso que a gente vai fazer hoje. Mas te apresenta para o pessoal, conta um pouquinho da tua história, resumidamente. Então, gente, eu sou a Valéria Guimarães, eu sou baiana de Irecê, na Bahia. Mas eu já estou há mais de 30 anos em Brasília, que é onde eu tenho o meu escritório físico. E, claro, advogo aí no Brasil todo, né, através aí do digital. Na área previdenciária, né? Na área previdenciária, exatamente. E tenho essa missão aí de trabalhar com advogados desde 2017, quando eu comecei realmente a falar sobre gestão, a colocar em prática, né, tudo que eu venho aí fazendo no meu escritório. E a coisa começou a tomar uma proporção muito grande, porque é uma dor muito grande do advogado, não só gestão, também marketing e vendas, né, como você colocou aqui. E a gente vem fazendo um trabalho incrível, assim, de valorização da advocacia, de transformar o negócio, o escritório em um negócio, literalmente uma empresa, né, um negócio jurídico, e estruturando como tal. Para a gente sair dessa advocacia que as pessoas consideram que não tem nenhuma possibilidade de dar certo, para uma advocacia próspera, digamos assim, né? Porque a gente trabalha pra caramba, faz um ótimo trabalho e merece, né? Esse retorno, essa prosperidade. E é uma contrapartida. Então, essa é a missão. E estamos aí, na luta. Estamos vencendo. E aí eu vou reproduzir uma pergunta que eu sei que é uma objeção da maior parte dos advogados, que não estão no nosso mundo. A advocacia tá saturada? Que isso, gente? Quando eu ouço isso, me dá urticária. Eu também chega a me dar um... Não tá saturada, Janaína. A questão é que as pessoas, elas estão tendo uma visão muito limitada de tudo. Então, quando você começa a olhar para o mercado, você começa a fazer o famoso benchmarking, que é o estudo de mercado, você começa a identificar as possibilidades que a advocacia te dá, você vê que tem coisa que é oceano azul. Simplesmente não é explorado, não é visto, não é trabalhado e as pessoas elas não conseguem focar porque elas não ampliam a visão, né? Então a advocacia não está saturada de jeito nenhum e eu ouso dizer que não está saturada em nenhuma área. O problema é que o mercado ele não tem profissionais capacitados para encarar a advocacia como uma empresa e usufruir de tudo isso, sabe? As pessoas elas ainda são só advogadas. E ser só advogado não basta mais para o mercado de hoje. Ser advogado não dá dinheiro. Não dá dinheiro. O que dá dinheiro é ser empresário. Exatamente. Guarda essa frase, gente. Guarda essa frase. E é muito interessante a gente ver o desabrochar de muitos mentorados nossos, né? Eu sei que você tem essa mesma sensação, de você ver a transformação de um advogado solo, de um advogado que é empregado de si mesmo, para um gestor, para uma pessoa que pensa estrategicamente na profissão e faz ela crescer. Quais os maiores desafios você vem encontrando com seus mentorados? Quais são, o que empaca para que eles cresçam? Sem dúvida nenhuma, o primeiro grande desafio é a mudança de mentalidade.
A pessoa, ela entra lá e ela te procura, ela fala, nossa, eu quero mudar a minha advocacia, eu quero poder prosperar, eu quero poder delegar, crescer, né, escalar. O problema é que a mentalidade não deixa. Então, você fala, olha, você vai ter que investir. A pessoa fala, não, mas não tem como. Você vai ter que delegar. Não, mas não tem como, porque eu sou centralizadora e só eu faço as coisas bem feitas. Não, porque o meu cliente não quer ser atendido por outra pessoa. Meu cliente só quer ser atendido por mim. Exatamente. E assim, a gente que já tá, né, na advocacia há um tempinho, eu vou fazer 13 anos de advocacia agora, só muda o endereço. Nós passamos pelas mesmas questões, né? E é uma questão de você entender que existe um caminho, outras pessoas já trilharam esse caminho, você só precisa descobrir como. Às vezes eu tenho vontade de saco de dizer assim, criatura, olha pra mim, eu fiz isso, eu trabalho com empresas, empresários são muito mais exigentes e eles não são atendidos diretamente por mim há 4 anos, eles são atendidos pela minha equipe. Eu só apareço no jogo em coisas altamente estratégicas. Então, se eu conseguir fazer isso, acorda, só escuta o que a gente está falando e faz. E segue que vai dar certo. Exato. E aí a mentalidade fica travando. Mas assim, como você falou, né? A gente vê o desabrochar, é muito legal, é muito gratificante. Eu falo para as meninas, normalmente a gente grava, né? Os encontros, o primeiro encontro, e aí quando a gente começa a ver que está desenvolvendo, a gente grava outro, é uma pessoa totalmente diferente. Chega muito tímida, chega muito sem saber o que fazer, sem objetivo. E aí, daqui a pouco, a pessoa se transforma numa empresária, ela já sabe os dados do negócio, e você pergunta quantos contratos ativos, quanto fatura, qual é a receita, e ela domina aquilo, ela conhece o seu próprio negócio. E a mentalidade parte muito disso, né? É saber o que eu quero, implementar tudo que for necessário para eu alcançar aquele objetivo, né? Pagar o preço e, de fato, eu me comportar como dono do negócio. Eu sair de faz tudo na advocacia e me comportar como dono do negócio, que a gente sabe que existe um abismo entre um e outro. Mas eu acho que o maior gargalo de todos, pelo menos o primeiro gargalo inicial, não é nem delegar, é vender. Sim, sim. Eu acho que a venda é uma coisa muito difícil para o advogado. E como é que você ensina isso para os advogados? O que você começa startando para que ele desenvolva essa aptidão? Então, a gente faz um estudo porque, na verdade, hoje a gente trabalha os 3 pilares. Eu digo que não tem como você deslanchar na advocacia trabalhando só um deles. Você tem que trabalhar os 3 em conjunto, que seria o marketing, o posicionamento, mas não só o online. Eu estou falando de um universo de marketing jurídico online e offline. Se posicionar, aumentar sua visibilidade, enfim. Aí eu atraio, logo em seguida eu preciso fechar contrato, porque não adianta só eu atrair. Eu vou ficar frustrada ali, né? Trabalhando sem resultado. Então, aí um monte de lead não fechando nenhum. Exatamente. Aí entra a questão da venda, mas eu tô falando de uma venda profissional. Eu tô falando de aprender técnicas de venda, um spin selling, né? Um rapport ali, algo mais aprofundado, para que a pessoa, ela saia dessa advocacia de toma, contrata e assina. Pra gente aprender a negociar. Exatamente. A gente fazer negócio de verdade. Exatamente. E, claro, não adianta eu atrair e fechar se eu não conseguir entregar. Então, por isso eu preciso da gestão, para eu conseguir escalar, para eu conseguir crescer. Então, a gente trabalha os 3 pilares. Quando a pessoa chega pra gente, a gente precisa identificar qual é o maior gargalo dela. Porque ela pode estar atraindo e fechando. Ela já não está conseguindo entregar, então a gente vai ter que focar na gestão. Então vai depender do momento, né? Não existe ali a receita de bolo, é a personalização do problema da pessoa. Mas vira e mexe, como você colocou, quais são os maiores problemas, né? Numa perspectiva, assim, geral. Eu diria que a gestão hoje é um problema que muitas vezes eles nem sabem que tem. Verdade. E esse é o mais perigoso, né? Mas, obviamente, venda, né? A gente consegue treinar um vendedor, mas se eu não sou vendedor, eu não sei cobrar. Então, ele acha, eu não preciso aprender a vender, eu posso colocar alguém que saiba. Mas, peraí, você tem que saber minimamente para você entender o contexto e você conseguir cobrar as pessoas, né? E gerir aquilo ali. Eu acho que se você não sabe vender,
o seu próprio negócio, você não sabe transmitir a autoridade que você precisa. Eu acho que venda, para mim, está muito interligada à maneira com que você se posiciona. Como é que você tem um negócio, você vende um serviço e você não sabe falar dele, não sabe quebrar as objeções para te contratarem para aquele serviço, você não se sente segura para fazer isso. Você não se sente seguro. Se você não faz isso, você que é o dono, você não faz isso, ninguém vai fazer no teu lugar. Ninguém vai fazer no teu lugar. Então, eu acho que o dono não tem a opção de não estar preparado para vender. Exato. Ele tem que saber vender. Porque ele é o primeiro vendedor, né? Exatamente. E a gente tem que vender até para nossa equipe. Exatamente. A gente tem que vender o produto para a nossa equipe. Um vendedor, para ele vender bem, ele precisa acreditar no produto. Exatamente. Então, se tu não vender o produto para o teu vendedor, ele não vai vender. Exato. E assim, vai muito de encontro a essa questão do marketing também. O que é o marketing? É você aprender a se vender. É venda. Né? E aí a pessoa, mas eu tô tímido, eu não sei fazer o vídeo. Normalmente, hoje, provavelmente você tem essa visão também. Quando eu olho, eu falo assim, cara, mas é tanta coisa pra gente se preocupar, que se a gente pudesse pular logo essa etapa, né? De, tô perdendo tempo aqui sendo tímido, tô perdendo tempo tendo vergonha. É um mundo pra você explorar. Falando baixinho, fazendo conteúdo, falando assim, eu boto essa voz pra fora, 3 tons acima, grita. Finge que tá gritando. Mas, Jana, finge que tá gritando. Fala, bota pra fora. Ninguém vendedor confia. Fala gritando. Ninguém confia em gente que fala baixinho e faz assim. Não, lá no escritório Pede licença não, mete o pé na porta. Eu falo pro pessoal, eu falei, vendedor que fala baixo eu não contrato. Aí o pessoal, cara, mas tem uma lá que ela grita, sabe? A Duda grita. E o pessoal fala, cara, mas ela fala muito alto. Eu falei, deixa, tá vendendo, deixa a menina vender. Vocês só vão ter serviço se ela vender. Então deixa ela vender, põe um fone no ouvido aí, tá tudo certo. Eu tinha colocado o meu comercial, primeira vez que eu montei o comercial, que descentralizou de mim e foi pra outra pessoa, eu coloquei o meu comercial na sala da produção processual. Nossa. Falando altíssimo, conversando, mandando altos áudios. A gente fala com o empresário, tem que ter uma ligação mais próxima, tem que ter uma ligação, um contato mais... Se o cara te manda um áudio, você não vai mandar um texto, vai mandar um áudio de volta. Você se comunica com o cliente como o cliente quer se comunicar com você, e não o contrário. Exatamente, faz o espelhamento. E aí o pessoal começou, todo mundo começou, não, tem que tirar Eduardo aqui, tem que tirar Eduardo. Beijo, Eduardo. Tem que tirar Eduardo aqui, tem que tirar Eduardo daqui. Eu falei, já entendi que eu fiz besteira. Deixa eu colocar ele para a área do atendimento que todo mundo fala pra caramba. Mas vendedor tem que ter essa energia, tem que ter essa... Porque vender energia, Janaína, não tem jeito. Eu recentemente conheci um comercial que tinha 120 pessoas. Imagina. De advogado? Não, era um comercial de uma empresa. Ah, sim. E aí a gente foi visitar... Eu ia falar, quem é esse escritório? Deixa eu conhecer. Não era de advogado, não. A gente estava visitando muitas empresas porque o meu modelo de gestão, ele é totalmente empresarial. O meu também. Então, a gente vê as empresas e implementa, e modela. 120 pessoas no comercial. E aí eles começaram feira, né? A fazer o grito guerra. E todo mundo com buzina. Menina, eu falei, gente, eu não vou parar até ter um comercial desse. Aí eu acabei de pensar a mesma coisa. Meu sonho de consumir é um comercial desse tamanho e fazer para ter gritos de guerra. Exatamente. Sensacional. Porque quem tem limite é município. A gente vai continuar crescendo. Exatamente. Mas teu escritório hoje, qual o porte do teu escritório? Quantos funcionários você tem? Como é que você está de estrutura? Então, hoje a gente tem uma equipe de 16 pessoas, contando comigo. E tem um comercial ali bem estruturado, porque eu considero que seja o coração do escritório. Né? Claro, tem o marketing, que a gente precisa primeiro atrair. Inclusive, a minha setorização ela é bem diferente da tradicional. Hoje, os 3 principais setores do escritório são marketing, comercial e a execução, que a gente chama, mas no sentido operacional. Então, esses são os 3 e o resto é tudo para dar base para esses 3 setores principais. E hoje a gente tem essa equipe, que é uma equipe, eu considero enxuta, mas é porque a gente trabalha muito com automatização de processos, aumento de produtividade, uso de tecnologias. Então, eu considero que equipes grandes não necessariamente são sinônimo de uma boa gestão. Com certeza. A gente vê, por exemplo, eu quando dou mentoria individual aí para escritórios grandes no Brasil, a gente corta pela metade. Verdade. Quando a gente entra. Por quê? Muita gente simplesmente à toa,
né? A produtividade não é medida, as pessoas não têm noção do que elas podem fazer ali além do que já fazem. Então, a ideia é essa. Então, a gente está trabalhando lá de forma que entrega o serviço, está escalando, contrato quando é de fato necessário, e a gente está fazendo um trabalho muito legal. Você administra quantos processos hoje, em média? Administrativo e judicial? Hoje a gente tem, em média, no escritório, 1.500 processos. Em média, 1.500. E assim, a ideia é trabalhar um administrativo forte, porque como a gente trabalha com o previdenciário, né, tem essa possibilidade administrativa de resolver as coisas muito mais rápido. A gente tem se dedicado bastante ao administrativo para evitar a judicialização. Claro que em algumas questões não tem jeito, mas o índice de deferimento é alto. Da última vez que eu medi estava 87%, porque a gente está escolhendo mesmo as ações, a viabilidade das ações. Importantíssimo fazer a triagem do lead antes de assinar contrato, para você não cair naquelas ações furadas. E aí o faturamento é real, né? Por mais que você receba no êxito, você trabalha com algo que você pode de fato esperar. Tem os requisitos, é questão de tempo. Então a gente tem andado um pouco fora do que o mercado está entoando, sabe? De fechar por fechar e de vambora, em número. A gente tá prezando mais pela qualidade mesmo. E mandando brasa aí em teses novas. Previdenciária e agora, recentemente, eu incluí família também. Ah, que legal. Eu, na verdade, no início da minha advocacia, eu trabalhei com família, trabalhista, criminal e cível. Até tribunal do júri eu já fiz, pensa. Nó. Mas que, diga-se de passagem, sempre foi uma paixão. Mas aí eu tive minha filha, eu falei, não, melhor não, deixa pra lá, né? Vamos pro previdenciário, me encontrei no previdenciário e hoje eu uno o útil ao agradável. Mas família eu sempre gostei muito de fazer. Então aí a gente incluiu agora, por uma questão estratégica mesmo, né? Essa coisa de você ter ali dentro do portfólio de serviços renda a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo, para você conseguir ter um negócio sustentável. Então, estrategicamente, a gente incluiu outra área aí. Você percebe que, como realmente é um oceano azul, né? Você encontrou formas diferentes de lidar com a mesma área que a maior parte dos advogados lida, mas escolhendo de forma estratégica as ações que você vai interpor para você ter uma margem de aproveitamento maior, o que acaba com aquele gargalo de você fazer grandes investimentos para receita futura. E você ainda está escalando uma área que é muito, muito, muito complicada de escalar, que é a família. Exatamente. E, assim, é tudo possível. Eu também atuo exatamente na contramão da advocacia. Quando todo mundo está trabalhando com processo, é muito difícil metrificar o meu escritório e comparar com os outros escritórios, porque eu trabalho com prevenção. Trabalho com, basicamente, 70% do trabalho do meu escritório é preventivo. O que é genial. Exatamente, e eu trabalho com receita mensal. Então, a cadeia de valor do meu escritório, a sistematização do meu escritório é um pouco diferente. A gente tem como referência o pilar do marketing, o comercial, o operacional, de uma forma conjunta, que engloba as duas operações, a contenciosa e a consultiva, e temos o RH e financeiro, porque tem um volume considerável. A gente tem 33 pessoas hoje, então o RH e departamento pessoal precisa ser bem estruturado para poder abarcar tudo. Conta disso aí. Perfeito. E acredite, a gente trabalha enxuto para a quantidade de clientes que a gente tem. E a advocacia está saturada para muitos, imagina. A advocacia está saturada e eu continuo recebendo leads no orgânico todos os dias fechando contrato. É porque está muito saturada. E eu fui mais na contramão ainda. Eu advogo para pequenas e médias empresas, que normalmente é o que o advogado não quer. É verdade. É o que ninguém está olhando, é o que ninguém quer. É verdade. Então eu consigo ganhar dinheiro mensal com a advocacia. Ou seja, eu tenho a estabilidade do concurso que minha mãe queria que eu tivesse. Sim. Que todo mundo Porque minha acha receita que não é tem. 100% previsível. Eu não tenho inadimplência, não tenho nem 2% de inadimplência. E a gente consegue escalar esse serviço, que seria um serviço boutique, né? E é uma construção, né? As pessoas nos ouvem falando hoje, elas pensam, mas isso é um mundo, né, de Alice no País das Maravilhas. Não, mas teve um processo, né?
A gente quebrou muita cara. Foi 14 anos me ferrando para começar a acertar a mão nos últimos 5. Exatamente. Então, assim, é uma galera que é muito imediatista, que quer as coisas para ontem. E eu até acredito que seja muito possível acelerar. Como, por exemplo, eu tenho várias mentoradas que aceleram. Os nossos mentorados hoje, eles aproveitam de todos os nossos erros para não repetir os nossos erros. Exatamente. Eles não precisam passar pelo que nós passamos para chegar no objetivo que nós chegamos. A gente consegue encurtar espaço. E eu digo assim, eu dou mentoria porque eu sou grata por todas as mentorias que eu tive para chegar até aqui. Exato. Eu não cheguei até aqui sozinha. Exatamente. Eu não cheguei aqui porque a Janaína é um gênio, a mágica da lâmpada. Não. Eu fiz muitas mentorias. Eu paguei muitas. E paguei quando eu não tinha condição nenhuma de pagar. Muito importante. Eu pago mentorias até hoje, porque até hoje eu tô em 3. A gente precisa, porque senão, se você parou de crescer, você já morreu. Exatamente. Né? E aí é o que eu falo, as pessoas, elas não querem pagar o preço, elas não querem investir, e elas querem ter tudo na mão, e não vão ter. É simples. Quer contratar uma empresa de marketing que faça faça tudo. Faça tudo aí pra mim, faça. Tem que vir lead, tem que fechar o contrato. Eu tenho que estar bonita. Eu vi a agência que oferece o serviço de fechamento. Eu falei, então, como é esse serviço de fechamento por uma agência de marketing que não conhece teu produto, que só vai receber o lead, vai fechar como? Me explica. É o que eu gostaria de saber também. Eu queria entender, porque eu vou montar uma empresa dessa, se for assim. E eu falo, gente... A gente precisa realmente entender que existe um processo, você vai precisar colocar a mão na massa, apesar de ter a possibilidade de ter mais facilidades, porque tem orientação, tem ambiência, tá do lado de pessoas certas, tendo acesso ao conhecimento direcionado, mas a tua parte ninguém vai poder fazer. Então, é preciso a gente ter essa consciência também. É a realidade. A gente não tá falando aqui de um mar de rosas. Nós somos mães, nós somos esposas, a gente corre tanto quanto os outros, né? E é legal a gente colocar isso. Corre mais um pouco em cair de viagem, né? Ainda tem que... onde é que eu tô agora? Em Salvador. Semana que vem, Minas Gerais. Eu em Florianópolis. Então assim, é uma loucura mesmo. E... eu, particularmente, sou muito grata por isso, sabe, Janaína? Eu saí de uma realidade completamente diferente da que eu vivo hoje. Uma família muito pobre. Eu sempre gosto de falar isso para as pessoas entenderem que a gente, sabe? Eu não sei se tu já ouviu falando, eu sou da favela, gente. Eu sou do Grajaú, de São Paulo. Totalmente improváveis. Completamente improvável. E é muito bom a gente falar isso para a pessoa não olhar pra gente, porque, né, ela olha e julga. Ela diz, mas pra ela deve ter sido mais fácil. Não foi, gente. Não foi. Talvez tenha sido para algumas pessoas, mas aqui hoje a gente pode afirmar para vocês que não foi. Então, se a gente conseguiu, outras pessoas, muitas outras pessoas também podem conseguir, mas vai ter que pagar. Qualquer um pode conseguir. Só paga o preço e não desiste. Exatamente. Porque vai dar errado muitas vezes. Tu quebrou alguma vez? Quebrei. Aquela, pra dar certo, deu muito errado, gente. Exatamente. Eu cheguei no momento que eu olhei pro meu negócio, eu não tinha conhecimento nenhum dele. Sabe aquela coisa de trabalho, o dinheiro vai entrando, você vai se virando, vai gastando. E ok. Quando eu olhei pro meu negócio, eu falei, gente, eu tô desconfiando que eu tô falida. Eu acho que esse negócio aqui não vai dar muito certo. E aí eu fui procurar ajuda. Quando eu bati o raio-x do negócio, com ajuda, obviamente, eu tava falida e tinha uma bomba na mão. E aí eu, como você falou, não cheguei sozinha. Eu procurei a ajuda de quem sabia mais do que eu, que foi um divisor de águas pra mim. Sabe quando você é a mais inteligentona da mesa e você nunca cresce? Quando eu comecei a ter essa ambiência de ter pessoas que sabiam mais do que eu, aí sim a coisa fluiu e eu falei, não, beleza, vamos recomeçar. Porque eu acho que também essa coisa de não se vitimizar, de entender que o que não tem remédio remediado está, é importante pra você também sacudir a poeira e ir embora. Ciclos que, assim, aqui na Bahia, eu sou paulistana, mas eu criei minha advocacia aqui, eu me formei na Bahia. E foi muito difícil quando eu quebrei a primeira vez, porque eu não tinha onde procurar essa ambiência. Foi mais de uma, né? Foi mais de uma. Foram 2,5. Mas a primeira vez, eu não tinha essa percepção que você teve de ir buscar ajuda, de antes de você ir à bancarrota total, você procurar ajuda e fazer um raio-x. Minha amiga,
quando eu olhei... Quando eu olhei, o jeito foi vender... Sabe que você compra coisa por 1.000 e vende a 200? Nossa. Foi assim, foi vender tudo que eu tinha comprado, vender o escritório inteiro e advogar dentro de casa. E no ambiente em que eu vivia, a advocacia era muito ainda aquela advocacia amadora. Você não tinha... Eu não tinha acesso às pessoas que tinham mais sucesso, que tinham mais... Então, foi muito difícil recomeçar, foi muito difícil reestruturar, pra você ter uma ideia, eu fui fazer pauta. Eu fechei o escritório e na época eu fui fazer audiência a R$20. Olha só, caraca. E para não ficar dentro de casa. E os clientes que tinham ficado administrando, assim, tive um sócio que me passou a perna ainda deu uma confusão horrorosa. E foi muito difícil reerguer, mas foi, porque eu não desisti. E tentando tatear novas soluções. Então, isso foi logo no comecinho da advocacia. Então, levou muito tempo até eu chegar no estágio em que eu cheguei agora, desse início da minha nova versão de gestão. Porque aí agora, quando eu realmente consegui ter sucesso de verdade, foi justamente quando eu tive acesso a um círculo de pessoas, de mentores, de várias mentorias diferentes que eu fiz para ter acesso a esse nível de conhecimento. Então, você que é advogado, que nos escuta hoje, você tem acesso a mentores que passaram por isso, que quebraram, que se reergueram e que podem ensinar você a fazer diferente. Quem dera a gente tivesse tido isso. Quem dera, viu? Na época que a gente quebrou. E o que você falou aí é bem importante, essa coisa de... Muita gente não valoriza, por exemplo, esse investimento em conhecimento, em acesso, né? Em poder estar do lado de pessoas que já chegaram lá. Cara, isso pra mim fez toda a diferença. Cara, até hoje, eu passei por um tsunami, a gente conversou no offline sobre isso, passei por um tsunami no escritório. E uma das mentorias que hoje eu pago, um dos masterminds, a primeira coisa que eu fiz foi pegar o telefone e ligar para ele. Falou, me aconselha, o que eu faço? Estou passando por essa e essa situação, o que eu faço? Acesso, isso não tem preço. Isso não tem preço. E assim, claro, muita gente pode estar olhando e falando, né? Como eu também me perguntava. Eu falava assim, gente, mas eu não tenho dinheiro para fazer esse investimento. Só que é o seguinte, tem um momento na advocacia que você não faz dinheiro com dinheiro. Você faz com compromisso, com dedicação, com sangue no olho. Por exemplo, quando eu peguei a rede social e disse, cara, eu vou fazer acontecer aqui, porque é a única coisa que eu tenho. Foi o que eu fiz. A 2h30, a meia, eu não quebrei, porque eu resolvi ir pro digital. Aí fui pro marketing jurídico e aí foi que falei, eu vou fazer isso aqui acontecer. Exato. E assim, as pessoas hoje desistem muito fácil. Tentou um pouquinho ali, mas eu tô há 3 meses fazendo o post e não deu certo. Meu amor, é fazer até dar certo. Porque se você for parar pra pensar, não tem outra opção. Você vai fazer o quê? Então, em algum momento, você vai precisar dedicar tempo, inteligência, criatividade. E assim, hoje a gente tem uma janela absolutamente democrática na advocacia, que é a rede social. Exatamente. Nós estamos tendo isso agora, mas quando a gente começou não tinha nada disso. Era aquela história, 10 anos para você começar a ganhar dinheiro na advocacia. Eu olhei para mim e falei, não tem esse tempo todo não, minha gente. Não, você tem 13 anos, eu tenho 19 de advocacia. Quando bateu meus 10 anos de formada, eu falei assim, sou uma fracassada. Sou uma fracassada. Com 10 anos de advocacia, eu tava quebrando pela segunda vez. Pensa. Aí eu sou uma fracassada. Devia estar rica agora, devia estar no meu iate, devia estar em algum lugar nas Bahamas. Olha como eu tô aqui. No comércio, nesse escritório reboco de barata, pedindo a internet de André emprestado. E só para contextualizar, gente, a segunda vez que eu quebrei porque eu fui contra os meus próprios ensinamentos. Minha advocacia é voltada para pequenas e médias empresas. Por quê? Porque eu faço diferença na vida dessas pequenas e médias empresas e porque eu tenho um maior leque de clientes com um FII menor, mas com um maior número de clientes. Então, isso torna o risco diluído. O que eu fiz nessa época? Arrumei uma empresa grandona. Aí, tá vendo? Que tomava 80% da minha carteira. A empresa deu um golpe no mercado e deu um golpe em mim. Ficou me devendo muito dinheiro, sumiu.
E eu perdi o contrato. Então, quebrei a segunda vez. Se tivesse continuado com as pequenas e médias empresas. Se tivesse dedicado mais força para as pequenas e médias e não para a grandona que estava me sugando, tomando meu tempo. Porque naquela época eu não era inteligente como eu sou, eu não delegava. Então, eu absorvia tudo sozinha e eu advogava sozinha para essa galera toda. Então, você imagina. Loucura. Loucura. E aí quebrei. Então, ensinamentos. E outra coisa, hoje, por exemplo, a realidade de algumas mentoradas, né, lá na mentoria, eu fico, assim, feliz demais, sabe, de ver esse movimento. Só para vocês terem uma ideia, tem gente que entra lá fechando 2, 3 contratos por mês. Tem gente que já entra... Tem gente que chega fechando nenhum. Tem gente que chega sem nada, tem gente que já entra faturando 1 milhão por ano, tem gente que já entra faturando 4 milhões por mês. Então, existem várias situações ali. Só que quando a gente consegue tirar essa pessoa que não está fechando nada, e de repente ela começa a faturar, e ela começa a entender do negócio, e ela começa a se desenvolver. Agora, depois da mentoria, a gente tem o Mastermind também, que é o pessoal que já está faturando bem, que já tem uma maturidade negocial maior, participa do grupo do Mastermind. E muitas dessas pessoas que saíram do zero, conseguiram aumentar o faturamento, estão no Mastermind, e a gente vai ter o segundo encontro anual agora em Paris. Olha uma que galera chique, que tá gente. indo pela primeira vez, Janaína, pra fora. Primeira vez, elas saíram de uma realidade como a nossa, completamente diferente do que elas estão vivendo hoje. E isso é pra mostrar pra vocês que estão assistindo aqui que tem como. Tem como você sair do zero, você se solidificar dentro da advocacia, você construir um escritório autogerenciável, ou seja, delega, as pessoas também têm autonomia, não é só você ter previsibilidade. Eu não sei você, mas eu não vou no meu escritório tem 9 dias. Eu não piso lá. Né? Olha aí. Eu tô viajando igual uma louca aí, né? Pois é. A gente tá lá Eu digitalmente. não piso lá e que eu não fiz nem reunião. Nem reunião. A sorte é que tem os maridos da gente Não, também, né? E eu tenho minha sócia também, Ana Patrícia, que segura o rojão pesado lá. Não, eu tenho que ir mais porque eu não tenho sócia, mas aí meu marido segura as pontas quando eu não tô lá Meu também. marido é meu sócio, é quem faz a gestão geral do escritório. Então ele recebe, eu sou a presidente, ele recebe mais ligação do que eu. Tem que receber, ele fala, eu blindo, só chega na Janaína quando que maravilha, não dá gente. mesmo, quando não dá de jeito. Vou falar pro meu marido dar umas aulas pro seu, pra ele dar Bom uma demais. segurada pra você. Não, e lá... Ele só não resolve coisa técnica. Quando Não. é coisa técnica, a galera vem falar com ele. Pô, você tem que falar com a Janaína, isso, né? Assim, é legal, é curioso isso, é até bom a gente falar, porque as pessoas, elas pensam assim, mas você ainda advoga? Gente, a gente advoga do jeito que a gente escolheu advogar. Exatamente. Então, por exemplo, hoje eu não peticiono, não peticiono eu não tenho mais. nem token Amém, Senhor, muito há obrigada. 4 anos. Exatamente. Mas você não tem essa rotina, eu tenho uma outra rotina. É uma rotina de gestora, de dona do negócio. Exatamente. A gente até conversou bastante sobre isso ontem, de aprender a liderar uma equipe, né? De começar a entender que o jogo mudou. Então, existe a possibilidade de você sair desse lugar que você está hoje, você se empenhar em entender essa tríade de marketing, gestão e vendas na advocacia para você realmente se tornar um empreendedor jurídico. Exatamente. Porque se for para ficar como advogado no mercado, ok também, não tem problema. Eu quero trabalhar para alguém que está empreendendo. Eu sinceramente, se fosse para ficar fazendo petição, pelo menos eu ia fazer petição pros outros, porque pelo menos eu não assumi o risco, não tinha que pagar seguro caro, não tinha que me estressar com o cliente, vou ficar fazendo repetição para mim, se eu posso contratar alguém para fazer. Aí você precisa tomar uma decisão. Você precisa tomar uma decisão. Eu quero ser a dona do negócio. Então seja a dona do negócio, não seja uma empregada a mais. Aí eu ouço muita gente falando assim, mas eu gosto de fazer audiência. Eu falei, então você gosta... escolhe as que você quer. Porque uma coisa é você fazer porque gosta, outra coisa é você fazer porque precisa. Exatamente. Né? Eu nem julgo. Tem gente que gosta mesmo, mas escolhe. Essa aqui eu vou fazer. Que eu quero. E não porque o cliente escolheu que só serve você. Não, pelo amor... Eu já falo logo, Janaína, o cliente não tem querer. A empresa é minha, ele vai contratar a empresa, ele vai ser atendido porque a gente Você vai mudar a sua operação todas as vezes que o cliente fizer alguma exigência, fizer alguma birrinha, isso não é empresa. Não é empresa. É como eu digo, tem alguns clientes que chegam para mim, tem uma cliente específica que num Mastermind, que eu sou mentora deles, chegou assim para mim e falou, Janaína, você precisa aparecer mais para os clientes.
Você precisa fazer mais reuniões, você precisa estar mais presente com os clientes. Os clientes contratam você. Eu falei, não mesmo. Você não me contratou. Observe o seu contrato, que tem... O contrato que você fez com o meu escritório de advocacia tá lá. CNPJ, tal. Janaína Bastos, advocacia associada, tá lá escrito. CNPJ. Não tem o meu CPF. Você não me contratou, você contratou o escritório. Aí, eles são supermercadistas, né? E eu disse assim pra ela, eu falei, vem cá, se eu for no supermercado e quiser que você esteja no caixa operando, porque só serve você, você vai operar o caixa? Provavelmente não. Provavelmente não. Você tem coisas de dono para fazer. Exatamente. E não para ficar na operação fazendo o que não, e é seria o ofício do seu negócio. Não. E é engraçado que assim, hoje a gente tá falando isso aqui para vocês. Ah, Valéria, mas você nunca foi essa pessoa... Olha, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu tinha essa mentalidade de que o cliente quer ser atendido por mim porque não tinha outra pessoa para atender ele, só tinha eu, né? Mas depois você passa por um processo de descentralização. Tanto Exatamente. é que o nome do meu escritório era Valéria Guimarães Advocacia. Eu mudei, coloquei Guimarães Advocacia. Não tem mais a figura da Valéria ali. Você sabe que eu digo que eu nunca mais vou mudar o nome do meu escritório. Eu já sou o contrário. Não vou, porque foi tão duro. Eu digo que cada pilastra daquele escritório é banhada de sangue. É. Só a gente sabe quanto custa, né? Foi tão duro chegar ali que eu falo, pode ser... É igual suítes, né? Que aí vai os sócios nominais e bota o nome na parede. Eu falei, você pode ser meu sócio nominal do jeito que for. O nome na parede não vai mudar. Porque esses 19 anos que se passaram não se apagam assim. Não. O meu só tem o meu, né? E eu não pretendo ter sócio, até pelas experiências que eu já tive que foram... grotescas. Mas não fecha o coração, não. Não, mas eu aprendi demais. Foi o que me fez chegar até aqui. Mas, a princípio, eu tenho sócio em outras empresas, mas no escritório eu tô segurando. E aí, eu fiz esse processo de descentralização, de explicar pro cliente que tem gente tão boa quanto eu pra atender ele ali. E, sinceramente, chegou uma hora que eu fiquei com ciúme, porque não queriam mais. Eu quero falar com fulano. Nossa, mas eu tô aqui pra te atender. Não, mas eu já acostumei com fulano, eu quero falar com ele. Toma, tá funcionando. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. E é mentalidade. Eu gosto quando eu encontro os clientes e eles vêm falar bem dos advogados que trabalham para mim. Nossa, a doutora fulano é maravilhosa, a doutora fulano não sei o quê. Eu tenho um encrenqueiro lá que ele adora o escritório. Se ele puder, ele passa uma vez na semana no escritório. Ele vai lá, ele toma um café, ele senta, ele conversa. Aí teve um dia que eu tava lá e ele conversando com o pessoal que já tá super habituado, não foi na minha sala. Não foi. Aí eu saí da sala, ouvindo a voz, e fui lá e falei, vem cá, por que você não vai falar comigo? Não, porque você virou estrela, não quer falar com ninguém mais? Eu venho aqui falar com o pessoal que me vê todo dia. Vou lá falar com você mais na sua sala, não. Eu só vou te ver na rede social agora. Eu falei, gente, mas que ousadia é essa? Muito engraçado. Fantástico. Mas não sai de lá. Não, sai de lá. Exatamente, toda semana. Exatamente. E como é que você lida com essa questão da alavancagem dos clientes, do aumento de número, do volume? Como é que você trabalha com esse crescimento dentro do escritório? Hoje a gente é bem consciente no sentido de que primeiro eu preciso esperar que a demanda chegue, né? Eu não sou aquela que, nossa, eu vou contratar várias pessoas. Não, a gente corre atrás da demanda primeiro, a demanda tá chegando, eu já tô ali meio que preparada, até porque a gente fica calejado com essa coisa de processo seletivo, de onde encontrar as pessoas, que é um gargalo, é uma gargalo dor, gigante, né? Mas a gente, é aquela história, você vai engrossando aqui a casca, sabe? E aí, você já fica mais, um molejo maior em relação a isso. Então, hoje não é tão difícil encontrar, assim, profissionais, porque a gente sabe onde encontrar, né? Principalmente pro comercial, que o pessoal fala, não tem, gente, tem o lugar certinho pra achar. O problema é que ninguém divulga muito isso, né? Mas tem. E aí, a gente primeiro pega a demanda e aí a gente dá vazão a essa demanda. Então, é um crescimento, assim, escalonado, pensado, então planejado. Eu não tinha o hábito de fazer planejamento anual. Hoje, eu vejo a clareza que isso me dá. Eu vejo que eu não cheguei em determinados lugares antes porque eu não planejei. E quando você não sabe onde quer chegar, qualquer lugarzinho serve, né? E você chega ali e tá satisfeito. Agora, quando você começa a ousar mais, você começa a pensar no que você pode alcançar de uma forma mais ousada, eu diria,
Aí a coisa começa a fluir. E, sinceramente, Janaína, assim, eu não cheguei nem na metade de onde eu, de fato, pretendo chegar. Com a minha equipe, né, com as pessoas que eu levo ali, que eu respeito, que me ajudam, porque a gente não constrói nada sozinho. Eu não tenho só o escritório, né, é importante dizer que CNPJ vai se tornar uma constância na vida do empreendedor, eu né? tenho 3 já. Não, eu abri tenho uma empresa, holding. eu tenho uma empresa de... Não, mas eu tenho CNPJ atuantes mesmo. Eu tenho a empresa de consultoria e cursos, tenho... E cursos o quê? E treinamentos, tenho a empresa de cursos e tenho o escritório de advocacia. Então, no meu caso foi o seguinte, porque um negócio vai levando o outro, né? Eu tenho o escritório e daí surgiu essa de cursos. Então, a gente tem a Acelera Jurídico, que é a empresa do digital. Só que outras demandas vão surgindo, como você trabalha com advogado. Então, hoje a gente tem uma agência de tráfego. Hoje a gente está abrindo uma lançadora, porque as mentoradas querem ser mentoras. Então, aí você tem também uma empresa de comercial, porque eu preciso ter essa demanda para entregar para os meus mentorados para que eles consigam se desenvolver. A gente está abrindo também contador. Legal. Né? Para cuidar do CNPJ Um ecossistema deles. completo. Um ecossistema, exatamente. Fantástico. E aí, assim, dá trabalho? Dá, mas é bom demais. Tu deve estar doidinha. É bom demais, tá doido. O bom é que, assim, eu tenho gente muito boa do meu lado. Muito boa mesmo. A gente faz muitos eventos presenciais e eu me lembro que os primeiros que eu fazia, eu era a faz tudo. Eu fazia tudo no evento presencial. Era literalmente tudo, eu e meu marido. E recentemente a gente fez um IBH e eu me senti tão, sabe, inútil. Foi de convidada no evento? Eu fui de convidada. Eu cheguei lá, dei minha palestra, dei atenção para as pessoas. Eu disse, gente, eu não tô acostumada com isso aqui. Isso aqui tá muito, né, leve para mim. E eu falei, cara, olha só onde é que a gente tá chegando e a gente tá conseguindo. Eu lembro dos teus eventos quando eram bem pequenininhos, que eram numa salinha. Eu lembro disso. O primeiro eu fiz com 15 pessoas no meu escritório. O meu marido que levou o lanche, correu, limpou tudo sozinho. E é isso aí. Muito legal, muito bom ver isso tudo. E a gente ainda vai chegar muito mais longe. Eu não tenho a menor dúvida disso. Vamos trabalhar muito. Eu não tenho a menor dúvida disso. Porque realmente quem abre a mente para conseguir realmente ensinar outras pessoas a fazer, tem que ter a consciência de que falta muito ainda para a gente trilhar, para a gente chegar. Eu tenho um princípio básico na minha forma de ensinar, que primeiro, eu não passo pano. E segundo, eu não pinto para eles uma gestora perfeita, a imagem do sucesso brilhante e reluzente. Não, eu conto todas as minhas dificuldades. Exato. Até o que está acontecendo real no escritório, todos os meus mentorados, meu tsunami, todos os meus mentorados sabiam exatamente o que estava acontecendo, como eu estava resolvendo, o que eu estava trilhando, o que eu estava fazendo. Porque se torna real. E a gente sabe que a advocacia real, ela tem problemas. Se você nunca teve um problema, se você nunca... Eu digo, advogado que nunca perdeu um prazo na vida não advogou. Exatamente. Não advogou. E é dor de cabeça todo dia. E é dor de cabeça todo dia. A pessoa que tem funcionário não tem uma dor de cabeça para falar, não tem funcionário. Não tem. Ou não tá olhando porque o funcionário tá fazendo para esquentar a cabeça. Tá fazendo vista grossa. Tá fazendo vista grossa, mas não tem. Então, eu acho que tem que ser, assim, palpável, muito real. Porque, de verdade, por mais que a gente ensine, por mais que a gente mentore eles a seguir pelo caminho, outras pedras que a gente não viu também vão passar pelos caminhos deles. Sim. E a gente vai saber ensinar melhor, porque a gente já passou por várias outras pedras, e quando você tá calejado... Eu acho que você, quando você passa pelas crises no seu escritório, hoje você desenrola de uma forma mais tranquila, né? Eu falo assim, gente, você mede a sua capacidade ali de se reinventar e você mede o seu amadurecimento quando você vê quanto tempo você passa chateado por algo que não deu certo. Porque às vezes você ficava uma semana, um mês remoendo aquilo. Hoje 5 minutos, minha filha, dá tempo não. É já pensar em como é que vai resolver. E você vai adquirindo essa capacidade, né? De levantar das cinzas ali rapidinho e fazer a coisa fluir. Eu tive uma pessoa que eu conheço já há muito tempo, que eu fui perguntar como é que estava a advocacia e tudo, e ela começou a chorar. E ela, quebrada. E ela, eu não falei pra você porque eu tava com vergonha de te dizer que eu tava quebrada. Eu falei, cara, quebrar, dar errado, passar por um tsunami, é só uma possibilidade de você corrigir a rota. Sim.
eu sou muito grata por todas as quebras que eu tive, porque em todas elas eu aprendi coisas que são fundamentais para eu estar exatamente aqui sentada na sua frente hoje, conversando, para eu poder mentorar advogados a não cometer esses erros. Se tudo isso hoje é possível, por causa de todas as coisas erradas, inclusive, que eu fiz. Não que vocês precisem fazer as coisas erradas que a gente fez. É isso que a gente está dizendo. Algumas. Só escuta, gente, comete só escuta. Tudo, não. Só escuta, a gente, você economiza aí uns 10 anos por baixo. É verdade. Mas assim, ó, essa questão de você não se mostrar, principalmente a gente que tá na condição de mentora, como super heroína, isso faz muito sentido. Porque as pessoas, elas olham e elas veem que é possível. A gente não tá nessa condição de mostrar um mundo perfeito, um mundo extremamente equilibrado. Eu tenho certeza que já perguntaram pra você, como você dá conta de tudo? A vontade de falar, meu amor, não tô dando conta de nada, deixa eu te explicar. Né? Eu tenho a gente tá equilibrando aqui. A gente tá aqui equilibrando pratos e tem um monte de gente pra fazer um monte de coisa. Porque sozinha a gente não dá conta de nada. Então, como que você dá conta de ainda estar casada hoje? Eu tô há 23 anos com meu marido, né? Eu falo, guerreiro. Eu tô 21. Então, eu contando namoro e casamento, né? Eu também. Então, e aí, com filho, e tudo que os outros fazem, a gente também faz, porque a gente tem essa vida pessoal também, ela ainda existe, né? Mas, gente, é realmente equilibrando, é a maturidade chegando, é você entendendo que você não dá conta de tudo. Cara, é pesado demais. Dar conta de tudo. Tu consegue verbalizar hoje em dia, se assim, olha, não tô dando conta. Tá pesado pra mim. Você consegue verbalizar isso? Eu também. Eu me sinto, como é que eu posso dizer? Livre pra falar isso. Porque a advocacia, ela tem um negócio de ego, sabe? Aquela coisa de que eu tenho que mostrar que a minha vida é perfeita o tempo inteiro. Não é. E a gente que é influencer tem muito esse problema de ficar... E se eu não tô bem, não apareço. Exatamente. Então, quero nem até saber porque, do Janaína, ninguém não vou aguenta. Mostrar. Até quando você vai conseguir manter aquela máscara ali? Você tá desde quando na rede social? 2018. Eu tô desde 2017. Não aguenta. Eu falo, vou fazer os stories escritos hoje, gente, porque se eu aparecer aqui hoje, vai ser patada na certa e vocês não estão merecendo, entendeu? Exatamente. Então, a gente vai equilibrando as coisas. Literalmente, eu já parei de querer dar conta de tudo. Eu trabalho com prioridades. Eu também. E vou lá, vou me dedicar mais ao escritório essa semana. Aí a semana que vem eu vou me dedicar mais a Acelera Jurídico. Na outra semana, meu marido e minha filha. E a gente vai conseguindo levar a vida. Equilibrar. Mas uma coisa mudou muito. Que foi o fato de eu me priorizar também. Nesse meio todo, eu entender que eu sou meu ativo mais precioso. E que se eu não estiver bem, eu não vou conseguir cuidar de ninguém. Então, hoje eu priorizo a minha saúde física, a minha saúde mental. Isso não é bobagem, porque a advocacia está caminhando por um abismo de burnout, de depressão, e a gente precisa falar muito mais sobre isso. Então, algumas vezes. Quem não, né? Algumas vezes. E é muito comum, porque é pressão, pressão total. Mas a gente precisa começar a entender que existe uma nova possibilidade. E, gente, e que ter isso não é incapacitante, que ter isso não significa, não te rotula. E seja você que está assistindo esse podcast, um dono de escritório de advocacia, um advogado autônomo, um advogado associado no escritório de alguém, um funcionário de escritório de advocacia de alguém, isso não te rotula, só se você quiser sentar no pudim e fazer disso um rótulo. Mas eu sou a prova viva disso. Eu sou TDAH, eu tive depressão, eu tive burnout há 2 anos atrás. E trato isso sempre. Vivo, eu falei um remédio de mãe, um remédio de tarde. Tô medicada. Tô medicada e é isso. E tá tudo bem, tá tudo bem. Faço terapia há 10 anos. E tem que fazer, senão a gente não aguenta o rojão. Não aguenta, não. Eu reclamo. Eu passei épocas, tem épocas que você vai trabalhar mais. Tem épocas que você vai ter que dedicar mais força mesmo. Principalmente na construção. Na construção, tem hora que você vai ter que chegar. Há 3 anos atrás, eu e o Leandro, a gente ia pro escritório todo sábado e trabalhava o dia inteiro. Só nós dois dentro do escritório o dia inteiro. Isso acabou, a gente não trabalha hoje nem sexta-feira. É difícil a sexta-feira que a gente trabalhe. Mas foi preciso para isso. Não significa que você vai fazer a vida inteira. Mas é necessário fazer.
tem tempo para tudo. Tem tempo para tudo. Plantio, colheita, e a gente tem que entender isso. É só trabalhar de forma inteligente, porque trabalhar demais, a época que eu mais trabalhei na vida não foi nem essa com o Leandro. Foi na primeira quebra. Chegava no escritório às 7 horas da manhã, saía às 8 horas, 9 horas da noite. Aí. E quebrei. E Trabalhava pra caramba. E detalhe, muito disso tá ligado à crença limitante, de onde a gente saiu, o que ensinaram pra gente. Porque na minha cabeça eu tinha que ralar muito pra eu conseguir alguma coisa. Eu tinha que morrer de trabalhar. Se eu não morresse de trabalhar, eu me sentia até culpada. E a gente valoriza isso muito. Não sei você, mas eu me sinto culpada até hoje. Eu fico, mas eu fico culpada. Eu trabalho muito isso. Eu trabalho, mas ainda sou culpada. Várias vezes eu tô descansando. Falei, gente, eu podia estar fazendo isso, eu podia estar fazendo aquilo, podia estar fazendo aquilo outro, devia estar fazendo isso aqui do escritório, devia estar fazendo isso aquilo outro. Aí depois eu volta. Epa, eu mereço, né? Aí você entra na rede social, tá todo mundo trabalhando, você fala, meu Deus do céu, eu tô perdendo tempo e eu podia estar ficando rica aqui, não tô. Mas não é assim também, né? Hoje, o meu lema é o seguinte, eu preciso entender que eu preciso trabalhar menos para ganhar mais. E não é trabalhar muito, é você focar o seu esforço no lugar certo. Quando eu conheci aquela parada lá do Pareto, né? Do 80-20. Cara, aquilo ali pra mim abriu muito a minha mente. Que eu basicamente pensei no seguinte, eu olhei tudo que eu tinha e falei, bom, 80% do meu ganho tá em 20% do que eu faço. Então eu vou focar nos 20%. Foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. E foi uma coisa do tipo, li, fez sentido, falei, vou tentar. Nem pra mentor eu perguntei, falei, vou tentar. Tomei a decisão, meses depois eu já tive o resultado. Eu falei, meu Deus, agora eu tô trabalhando menos, tô ganhando mais. Ainda tô ocupada, porque não tô trabalhando tanto quanto deveria, mas fui trabalhando nisso na mente. Foi assim que eu eliminei uma área do escritório. Exatamente. Foi assim que eu eliminei uma área do escritório. Eliminei parcerias. Eu eliminei pessoa física. Olha aí, tá vendo? São decisões extremamente importantes. Porque agora não faz sentido na minha gestão. Agora não faz. Eu eliminei as parcerias. Davam muito trabalho. Era 80% do trabalho. E o resultado era o menor. Então, e aí a gente tirou. E fez total sentido. E essa coisa também de ficar numa área só. Fez muito sentido pra mim. Porque teve uma época que o escritório era 100% previdenciário. E foi a época que a gente mais ganhou dinheiro. Agora, com uma nova visão, uma nova percepção... E mais, gente, eu tô implementando outras áreas porque estrategicamente tá fazendo sentido. Então, acho que é o momento, né? Essas decisões, elas são importantes demais. E aí, quando a gente tá vivendo nesse universo, a pessoa vira pra você e fala, mas eu tô com vergonha de fazer o vídeo. Eu falo, meu Deus do céu. Senhor. É tanta coisa pra preocupar, minha filha. Faz logo esse vídeo, porque tu não sabe o que tá te esperando. Amanhã ninguém lembra desse vídeo. Eu digo pros meus mentores, posta essa merda, ninguém vai lembrar disso amanhã. Ninguém tá vendo esse cabelo, essa espinha, entendeu? Amanhã vai todo mundo pensar em outra coisa, vai nem lembrar que você fez esse vídeo. Amanhã, é daqui a pouco, Janaína. Exatamente. Se não ficar bom, amanhã você faz outro, faz Sim, melhor. A pessoa só vai olhar e vai falar, não vou curtir não. Pronto, acabou. Faz outro. Acabou. E é mudar essas prioridades, gente. É focar no que realmente a gente quer pra gente. A gente se sentir merecedor de poder... Eu tive que trabalhar o merecimento em mim, tá? Em terapia por muitos anos. Eu também. Eu tive que trabalhar muito isso. Muitos anos. Eu chorava. A primeira vez que eu fui pra Europa com a minha família, eu chorava. Mas eu chorava no sentido de falar como se eu estivesse traindo as pessoas. Como se eu estivesse fazendo coisa errada. E eu trabalhei pra ter aquilo ali, entendeu? Eu tô me sentindo culpada. Eu não era de viajar, de conseguir fazer as coisas assim. Era do reconhecimento. O reconhecimento, quando eu ganhei os primeiros prêmios, quando as pessoas começaram a me abordar sentiu uma na rua, fraude, né? Do tipo... Aí eu começava assim, gente, mas essas pessoas são malucas. Por que as pessoas estão vindo tirar foto comigo, fazer... Aí eu não conseguia gozar daquilo ali. Eu ganhava um prêmio e ficava... Eu não usufruía do prêmio. Eu ficava feliz, mas ficava assim. Mas fulano é melhor do que eu. Por que fulano não ganhou? Por que fulano Olha não fez? só, a sabotadora, né? Sabotadora no pé do ouvido. Fala assim, alto, viu? Você percebe, nós somos mulheres de alta performance e nós temos essas crenças limitantes. A gente trabalha com elas todos os dias. Mas eu vou falar uma coisa, você fez um recorte interessante sobre gestão. É muito importante o advogado entender a esteira de produtos que ele tem e o que ele está realmente
fazendo sentido dentro daquela operação. Tá trazendo o que está trazendo resultado dentro daquela operação. Porque se você fica só trabalhando, pegando qualquer coisa que está te aparecendo, é igual você tá solteiro e você vai pegando qualquer coisa na balada que vai aparecendo. Só vai entrando energia ruim, só vai entrando tralha, e não vai te aproximando do teu objetivo. Exato. Então, é mais ou menos a mesma coisa. No que você está despendendo energia no seu escritório? No que você está efetivamente ganhando dinheiro e no que você está só deixando esforço e deixando de lucrar, deixando de pegar aquele tempo e investir em produção de conteúdo, deixando de investir em gestão do teu escritório, em pegar uma outra pessoa e ensinar para tu delegar, para tu fazer o que tem que fazer. Então, isso que a Valéria trouxe é importantíssimo para o crescimento do escritório, é a base do crescimento. Se você não tem clareza do produto, você não vai ter clareza da venda e do resultado. Exatamente. E assim, é uma etapa que a gente ensina bem na mentoria, que é essa questão de montar o portfólio de serviços. Então, a pessoa, o que você vende no seu escritório? Eu vendo o que der, o que entrar, eu faço. O que chegar, a gente não enjeita. Mas é questão de posicionamento, de valorização, né? Eu acho que passa muito, Janaína, a gente fala muito sobre essa questão mais técnica de gestão, vendas, marketing, mas é muito sobre um processo de autoconhecimento também. Porque as pessoas que estão ouvindo a gente, elas precisam entender que nós passamos por processos para chegar até aqui, como eu falei desde o início. E que o fato de hoje eu me sentir segura para eu escolher o que eu entrego dentro do meu escritório, é porque eu sei que eu sou muito boa naquilo, eu sei que aquilo me dá resultado. Hoje eu me valorizo ao ponto de dizer, eu quero fazer isso aqui não. Mas a gente sabe que depende muito do momento das pessoas. Depende muito do que tem na conta bancária também, para você poder fazer melhor essas escolhas. Então, gente, tudo que a gente está falando aqui vai depender de você olhar para a sua realidade e de entender o que se encaixa nela agora. Eu sempre fiz muito esse exercício. Eu ouço muitas coisas, mas sabe aquela história? Você pode tudo, mas nem tudo lhe convém. Eu estava dando um conselho para uma advogada que tá com muita dificuldade. Ela atua na área de tributária e na área de família. E aí, ela falando que queria trabalhar com holding e offshore. Quebrada, sem grana. Eu falei, cara, o business de holding e offshore é gigantesco. É um nível de network que você tem que precisa de grana, que você precisa ter know-how, você precisa gastar muito dinheiro para produzir isso. Tá no teu momento disso agora? Esse sonho é possível agora nessa visão? Porque para muitos advogados é, nossa, um caminhão de dinheiro. É possível para você? Ou é melhor você dar 2 passos para trás e estruturar produtos de entrada, de ticket menor, de mais fácil polarização para as pessoas e fazer? Então, você tem que ter sonhos, você tem que definir, você tem que fazer, mas tem que ser coerente com o que você pode alcançar hoje. Sim. E não é querendo limitar o sonho de ninguém, mas tem o possível e tem o planejável. Primeiro você faz o possível, depois você estrutura para chegar mais longe. Faz sentido? Total. É isso mesmo. E assim, essa questão de ter visão, né? Eu acho que falta muito essa visão para a advocacia. A gente estava comentando ontem, né, que advogar é o mais fácil hoje. É muito mais. É o mais fácil, gente. Muito mais. Vocês nunca tiveram que carregar pro processo, meu amigo, debaixo do braço? Vocês nunca tiveram que arrastar processo? Não, é pilhas de processo, INSS digitar. Não, gente. Documento digitalizado que o cliente manda. Que coisa linda. Tudo escaneadinho. Não, é sério. É sério. E assim, as pessoas, elas têm que se dar conta, os advogados têm que se dar conta que eles têm que fazer mais. Eles têm que fazer mais, porque, veja, uma coisa é eu estar preocupado o tempo inteiro com a técnica. Janaína, você é professora, você sabe disso. O que tem de gente comprando curso que nem assiste. Nem assiste. E é um tal de, eu quero aprender a técnica, Cara, equilibra essa balança aí. Compra menos cursos técnicos, porque você vai precisar estudar, é constante, eu sei, mas não é só isso. Não. Se preocupa com a gestão, com marketing, com venda. Eu não tenho dinheiro. Gente, quando eu não tinha dinheiro, sabe o que eu fazia? Eu maratonava conteúdo gratuito. Eu também.
Eu pegava, eu assistia tudo, eu aprendia tudo, eu sempre fui muito observadora no meu marketing. Eu aprendi tudo assim, no início, intuitivamente. Eu via, eu me espelhava, eu ia lá, eu fazia. Eu fiz o curso basiquinho, assim, Eu não de tinha, Instagram. não fazia não. Fiz curso, na tua época não tinha, não. Já foi numa segunda etapa, 2018, 2019. Aí começou a aparecer. 2018 eu fazia tudo errado. Tudo ruim mesmo. Aí 2018, 19 foi a pandemia? 21, a pandemia. Não, foi 21. Foi 21? Foi não. Foi não? Foi não, foi antes. Eu acho que foi 19 para 20. Acho que foi 19 para 20. Acho que foi do começo de 2020. Foi o começo de 2020. Com certeza. Não quero nem lembrar, né? Mas eu comecei a fazer curso 1 ano depois, mais ou menos, que eu fui pro digital. Entendi. E aí, depois fiz mentoria, depois fiz outras coisas. Muito livro, esses livros técnicos de marketing, esses livros boa. de vendas. Nossa, foi muito livro. Então, assim, boa. gente, você percebe, ela é influencer, eu sou influencer. Não é de graça. A gente não simplesmente um dia apareceu assim na câmera. Vamos começar a gravar Plenas. Então, tem que estudar. Quantos vídeos a gente assiste de outras pessoas fazendo vídeo pra gente modelar certas coisas, pegar certos jeitos, pegar certos chiques. Mas é possível 100% fazer. Meus vídeos eram horrorosos. Nossa, os meus também. Os meus vídeos eram terríveis. E eu fui modelando, fui aprimorando. Hoje, para aprimorar mais, eu faço aula de canto, eu faço aula de teatro. Eu sou palestrante, então eu tenho que ter uma performance. Oratória, né? Exato, já fiz curso de oratória antigamente. E a coisa vai melhorando, que nem você falou. Depois a gente toma certas decisões de entender que o investimento ele tem que ser contínuo. A gente tem que manter uma ambiência, a gente tem que estar ali se adaptando ao novo mercado, né? E estando em grupos mais seletos, masterminds, mas a gente fazia o que podia com o que tinha. Exatamente. Hoje, a gente construiu de forma que a gente consegue nos dar essa possibilidade, que é um privilégio. Verdade. Mas quando não dava, a gente fez o que podia. Eu acho que é muito sobre isso. A pessoa vira pra mim e fala, o que eu faço agora? Faz o que pode com o que tem onde você está, meu bem. Exatamente. Porque o que não tem remédio, remediado está. Até você poder fazer um pouquinho mais. Para todos, seja lá qual for a condição financeira que você tenha, para todo mundo é possível fazer alguma coisa. Sempre. Se você tá com muita dificuldade na advocacia, você não precisa ter dinheiro para tráfego pago. Você pode fazer outras estratégias offline, você pode fazer tráfego orgânico, você pode fazer uma série de coisas que não vão te tomar dinheiro, só vão te tomar tempo, dedicação, esforço. Simplesmente faça. Foi o que eu fiz. Meu marketing, eu só gastava eu obviamente não posso dizer que eu não gastava dinheiro, porque o meu tempo é muito dinheiro. Sim. Então, eu faço esse marketing sem investir absolutamente nada em tráfego, sem pagar agência, sem ter funcionário nenhum no marketing, fazendo tudo sozinha, pelos últimos 4 anos, fazendo tudo sozinha. Agora que eu tenho ajuda. Eu passei muito tempo também fazendo sozinha, totalmente sozinha. Eu pegava um domingo no mês. Mas eu não dou conta. Eu pegava um domingo, roteirizava tudo. Ficava lá o dia inteiro trocando de roupa, gravando. Aí depois eu ia, editava. Aí na época não tinha legenda, mas eu já deixava tudo prontinho pra postar diariamente. Pois é. E depois voltava outro domingo no mês, porque era o único tempo que eu tinha. Abria mão de estar com a minha família entendia, às vezes ia, me ajudava. E é assim, gente, não tem. Se você ouvir que foi muito fácil... Desconfia. Valéria, quero te agradecer demais você estar aqui com a gente, você ter aceitado esse convite. Foi maravilhoso o nosso bate-papo e eu queria que você deixasse uma mensagem final para os advogados. Eu que te agradeço, quero aqui deixar registrado que eu sou sua fã, eu já te acompanho há um bom tempo aí, e eu vejo o quanto você é aguerrida, o quanto você merece estar onde você tá. Parabéns por tudo que você vem construindo, parabéns pela sua família. Existe um fenômeno acontecendo na advocacia, e aqui a gente sai de um lugar e vai para outro completamente diferente, que é a mulherada tá conseguindo crescer. Elas estão conseguindo evoluir, mas elas estão virando category king, né? Líder de mercado, só que elas estão chegando lá sozinhas, sabe? Verdade. Então a gente precisa tomar bastante cuidado, a gente precisa entender quem a gente quer ter do lado quando a gente chegar lá. A gente tem muita sorte, viu? Temos muita sorte, porque é um privilégio você poder chegar onde você sempre sonhou com quem você ama.
né? Verdade. E, gente, não tem dinheiro no mundo que pague isso. Então, às vezes, você pode dar um passinho para trás, mas é por uma boa causa para você chegar onde você quer com as pessoas. E tá tudo bem, mulherada. Vocês chegarem sozinhas, só cheguem. Se quiser chegar sozinha também tá tudo certo. Vai na fé. Se não tiver nenhum... Depende do marido, viu? A gente teve o privilégio de tê-los do lado. A gente tem o privilégio de ter um marido que não tolhe a gente, que acredita no nosso potencial, que potencializa o nosso potencial. Porque se não fosse ter esse chefe a gente ia chegar conhecido, sozinha. A pitbull que tá do lado com outra pitbull que tá na frente, a gente tá sozinha. Exatamente, muito bem colocado. Então, assim, se der pra levar, se valer a pena, né? Leva. E assim, parabéns por tudo que você está construindo. Eu não tenho dúvida o quanto a sua vida impacta outras vidas. A gente fala de dinheiro e de faturamento, mas é muito mais profundo, né? A gente acaba se colocando nessa missão de servir. Porque, Janaína, quando a gente chega no lugar que a gente sonhou, o que vai trazer sentido para a nossa vida é servir. É servir. É fazer com que outras pessoas consigam também. E isso faz muito sentido pra mim, isso me deixa muito feliz e eu vejo esse olhinho brilhando também toda vez que você fala dos seus mentorados. E isso é muito gratificante. Então, eu tô honrada de estar aqui, muito feliz de verdade. E eu quero deixar a seguinte mensagem. Gente, vocês, advogados, advogadas que estão nos ouvindo aqui, para de ficar se limitando. Primeiro ponto, para de se limitar. Segundo ponto, você vai ter que acreditar mais em você. Ah, mas o fulano disse, a ciclana disse, não importa o que as outras pessoas estão falando de você, contanto que você acredita em você. Eu só cheguei onde cheguei, ainda pretendo chegar mais longe, porque um dia eu decidi acreditar em mim, independente do que os outros pensam. Eu me valorizo, eu me amo, eu fiz um trabalho de autoconhecimento para eu entender o meu valor, e isso não é prepotência. Muito pelo contrário, as pessoas não estão acostumadas, né, com essa autovalorização. Tá tudo bem também. Gente, é um processo, isso vai te fazer bem, isso vai reverberar na vida de outras pessoas que você tá impactando e vai impactar. E assim, a partir do momento que você confiar em você, você vai conseguir chegar onde você quer e você vai ter o privilégio e a oportunidade de ajudar muitas outras pessoas no caminho. Eu costumo dizer o seguinte, o advogado, ele tem uma missão, é meio clichê, mas é verdade. A gente não tem uma profissão, a gente tem uma missão. E nós somos canal de transformação social. Então, quando eu me coloco nesse lugar, eu sei a responsabilidade que eu tenho. E quando eu entendo que eu consigo ter mais visibilidade, eu consigo alcançar mais pessoas, principalmente através da rede social, eu consigo transformar essa missão numa missão muito maior. Então, fica o convite aqui para vocês. Às vezes a gente se despide de ego, a gente entender que não é sobre a gente, é sobre o outro. E quando você faz por outras pessoas, aí a sua vida começa a fazer mais sentido. E aí, no útil ao agradável, você ganha, você fatura, mas você ajuda muito mais. E a gente dá sentido à vida desse jeito. Então, eu quero te agradecer por essa oportunidade. E toda vez que eu vim aqui em Salvador, minha filha, tu pode me chamar, que eu tô dentro. A gente tem muito assunto ainda pra cuidar. Gente, se vocês chegaram até aqui, assistiram até aqui, significa que vocês gostaram. Então, já se programa, porque daqui a 15 dias, tem outro episódio no ar. Então, curte esse episódio, deixa o like aí, dá essa força pra gente e compartilha com outros advogados que estão precisando dessas sacadas de hoje. Porque, sinceramente, hoje foi um pequeno sacodezinho, assim, que é para vocês acordarem que o sucesso está na porta de vocês e vocês só não estão abrindo a porta. Só isso. Então, ó, beijo, até a próxima.